Tá gravando? Terceira vez que ele fala isso. Muito bem, agora sim estamos gravando aqui ao vivo, diretamente da minha casa para a sua casa, Não, ao vivo no YouTube, tá? É ao vivo, né? Para quem está aqui no Zoom, é ao vivo. Se você está assistindo pelo YouTube, não é ao vivo, tá? Mas, enfim, essa aula é de história e eu vou falar sobre as religiões monoteístas. O que eu vou falar aqui? Nós vamos tratar o que são as religiões monoteístas e nós vamos conhecer algumas características das religiões monoteístas. Na semana passada, eu expliquei para vocês sobre as religiões politeístas. Vocês assistiram o vídeo e fizeram as atividades. Agora, nós vamos falar sobre as monoteístas. Só para lembrar, as religiões politeístas são aquelas religiões que os seguidores acreditam em mais de um Deus, né? 2, 3 ou até centenas de deuses, como é o caso do hinduísmo, né? Tem uma infinidade de deuses no hinduísmo. Tá? Uma vez que você entende o que são as religiões politeístas, é muito fácil você entender o que são as religiões monoteístas. Politeístas, vários deuses. Monoteístas, apenas um deus. Tá? Vamos lá, então. Basicamente é isso. As características, a principal característica isso de pessoas? das religiões monoteístas. Mas vamos ir além, tá? Só isso é pouco para nós. Vamos conhecer as principais religiões monoteístas. A apostila traz, na página 203, uma religião que talvez muitos de vocês não conheçam, que é o zoroastrismo. Tá? Aí você pode estar se perguntando, poxa vida, se é uma religião que poucas pessoas conhecem, por que é considerado uma das principais religiões monoteístas? Porque o zoroastrismo é considerado uma das primeiras, aliás, a primeira religião monoteísta da história. Tá? Como que ela surgiu e quais as principais características dela? Vamos conhecer? Olha só, o zoroastrismo trata-se de uma religião criada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra, também conhecido pelos gregos como Zoroastro, no século VI a.C. No zoroastrismo, há o culto de um deus supremo chamado Ahura Mazda. Então, para as pessoas que seguem, e ainda existem pessoas que seguem essa religião, tá? O deus dessa religião é o Ahura Mazda, que é o criador e representante do bem, como se fosse Deus para os cristãos. Tá? Em contrapartida, acreditam que existem ainda o representante do mal, denominado Ahriman. Tá? Então, quem é o representante do bem nessa religião? É o Ahura Mazda. E do mal é o Ahriman. Tá? Muito bem. Assim como os cristãos têm um livro sagrado chamado Bíblia, o livro sagrado para os zoroastras, tá? É chamado de Zend Avesta. Se você quiser grifar isso aí para você aproveitar na hora de estudar, o livro sagrado está escrito no terceiro parágrafo do texto da página 203. O livro sagrado dessa religião é chamado de Zend Avesta, onde se encontram alguns escritos dos ensinamentos de Zaratustra. Quem é Zaratustra? É o profeta criador dessa religião. Muito bem. O que tem nesse livro? Né? Quais são os ensinamentos? Bom, não praticar magia, não adorar várias divindades e não realizar
sacrifícios com sangue. Então, essas aí são algumas regras dessa religião. Os zoroastristas também acreditam que cada pessoa é livre para escolher o caminho entre o bem e o mal, que no cristianismo é chamado de livre-arbítrio. As pessoas podem escolher o que elas querem seguir, o que elas querem fazer. Se elas querem seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Muito bem. No último parágrafo. Como no cristianismo, também há a crença de que um Salvador surgiria na Terra para salvar os seus seguidores. No caso do cristianismo, Jesus Cristo. Livrando-os do mal. Por cultuarem um único Deus, Ahura Mazda, o zoroastrismo é entendido como a primeira manifestação monoteísta religiosa. Atualmente, ainda há seguidores de tal religião. Então, como eu tinha dito para vocês, essa religião é considerada a primeira religião monoteísta da história. Tá? E como você pode perceber, ela foi criada antes do cristianismo, portanto, tá? E ela se parece em alguns pontos com o cristianismo. Então, tem alguns historiadores e teólogos que acreditam que uma parte do cristianismo surgiu com base no zoroastrismo. Ok? Então, primeira religião monoteísta que a gente conheceu, zoroastrismo, a religião criada pelo profeta Zaratustra, que cultuava o deus Ahura Mazda. E o livro sagrado dessa religião é o Zend Avesta. Ok? Muito bem. A segunda religião é uma religião muito famosa, com milhões de seguidores no mundo todo. Está ainda na página 203. É o judaísmo. Tá? O judaísmo foi fundado no Oriente Médio e é conhecido como uma das religiões abraâmicas. Abraâmicas. O que é uma religião abraâmica? Ela faz referência ao profeta Abraão. Tá? Vamos conhecer aqui. Ó. Segundo o judaísmo, né, Abraão é o primeiro patriarca bíblico. Por quê? Porque, segundo a tradição judaica, Deus teria aparecido, né, para Abraão, tá? E feito revelações ali para Abraão. Tá? O que o judaísmo prega? Vamos conhecer um pouquinho? Ó. Na página 204, certo? Para os judeus, o universo foi criado por Javé, ou Jeová, que é um dos tantos nomes que nós temos para Deus. Tá? Muito bem. Um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. É uma das coisas que a gente aprende na igreja, né? Que Deus está em todos os lugares. Muito bem. Deus disse a Abraão para sair da cidade sagrada, da cidade de Ur. Então, Abraão, que na verdade se chamava Abrão, antes de Deus aparecer para ele morava na cidade de Ur, tá? Na antiga Mesopotâmia. Nós já estudamos a Mesopotâmia esse ano. Lembra? A Mesopotâmia é a região onde hoje fica um outro país chamado Iraque, lá no Oriente Médio. Certo? Muito bem. Então, Deus mandou Abraão sair de Ur em busca da terra sagrada de Canaã. Tá? A terra de Canaã. Onde os filhos de Jacó, tá? Filhos de Jacó, neto de Abraão, fundaram as 12 tribos de Israel. Jacó, tá? Jacó, filho de Abraão, tá? Ia ter filhos, e esse Abraão, segundo a tradição, Deus teria falado que ele seria pai de uma grande nação. E ele teria um filho. Ele teve um filho com a sua esposa,
É uma história bem complicada, essa parte da Bíblia, da história. Então, vamos resumir. Tá? Deus teria aparecido para Abraão, falado que ele seria pai de uma grande nação. Tá? Ele até duvidou, porque ele tinha uma idade avançada já, a esposa dele também. Tá? Mas, enfim, ele teve um filho, tá? Jacó, que depois teria o nome alterado, seria chamado de Israel, e ele teria filhos, né? 12 filhos, que seriam as 12 tribos de Israel. Daí o nome, as 12 tribos de Israel, por conta de serem filhos de Israel, que na verdade se chamava Jacó, teve o nome alterado. No segundo parágrafo está escrito assim, ó, de acordo com a crença judaica, Moisés, outro profeta muito tempo depois, recebeu de Deus as 12 tábuas, cadê? Me perdi. Que continham os 10 mandamentos. Então, Moisés, cadê aqui? Me perdi de novo. Moisés, outro profeta, muito tempo depois, recebeu de Deus as 12 tábuas que continham os 10 mandamentos sagrados para os judeus. Desses 10 mandamentos, surgiu o quê? Surgiu a Torá, que é o conjunto de 5 livros sagrados pertencentes à Bíblia judaica e que é seguida até hoje. Então, os judeus seguem a Torá, né, até hoje. Ok? Muito bem. Para esses livros aí, são os livros chamados livros da lei. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, né, a Bíblia que você tem, mesmo não sendo como fala? Não sendo uma Bíblia judaica, tem os livros da Torá, que são os livros da lei, tá? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são os 5 livros da Bíblia os iniciais? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tá? São os livros do Pentateuco. Ok? Muito bem. Os judeus seguem esses livros até hoje. Por quê? Segundo o judaísmo, tá? Eles acreditam na vinda do Filho de Deus para a Terra, mas eles não acreditam que Jesus Cristo tenha sido o Filho de Deus enviado. Então, para os cristãos católicos e evangélicos, Jesus é Filho de Deus. Para os judeus, esse Filho de Deus ainda não voltou à Terra. Ok? Muito bem. Os cultos judaicos são realizados em sinagogas, locais onde há uma arca sagrada, onde são guardados os rolos da Torá. Atualmente, existem cerca de 16 milhões de judeus no mundo, sendo que há no Brasil aproximadamente 120 mil pessoas que seguem essa religião. Ou seja, tem bastante judeu no mundo, é uma das maiores religiões do mundo. No Brasil, tem seguidores, mas não são muitos. Apenas 120 mil pessoas seguem o judaísmo em todo o Brasil. Tá bom? Aí, na página 204, vocês têm um textinho, tá, sobre o Sabat, tá, que é o dia do descanso semanal. Tá? Sabat. Porque, para os judeus, uma das leis lá dos 10 mandamentos, a quarta lei, o quarto mandamento, é o quê? É descansar aos sábados. Tá? O sábado é o dia de descanso para os judeus. Para os católicos, o dia sagrado é o domingo. Tá? Nós vamos saber por quê daqui a pouco, tá? Quando a gente for estudar o cristianismo. Tá? Para os judeus, é o sábado. Os judeus não são aí os únicos que guardam o sábado, né? Que não trabalham no sábado. Eles têm outras religiões evangélicas que guardam o sábado também.
Fala, Maria Isabel. Pergunta. Eu tenho uma pergunta. Por que o dia sagrado deles é sábado? É o sábado? Porque naquela tábua dos 10 mandamentos, o quarto mandamento era justamente esse, tá? Que o sábado era sagrado. Então, era para descansar, para guardar, para fazer orações, tá? É o dia de descanso, tá? É o quarto mandamento. Lembra do dia do sábado para santificar, tá? É o chamado Shabat ou Sabat, tá? Aí tem na apostila de vocês aí um pouquinho da história, explicando o que é, tá? E aí você vai ver que, no caso dos católicos, não é o sábado, e a gente vai entender também o porquê. Ok? Muito bem. Vamos continuar. Se alguém tiver alguma pergunta, é só fazer igual a Maria Isabel. Levanta a mãozinha ali e fala. Ok? Vamos lá. Então, o judaísmo é uma das principais religiões monoteístas do mundo e existem muitos seguidores até hoje. Outra religião monoteísta é o cristianismo. Tá? O que é o cristianismo? O cristianismo, bom, aí todo mundo conhece bastante, porque afinal nós vivemos em um país com predomínio do cristianismo. Do cristianismo tem os católicos e os evangélicos no Brasil, tá bom? As duas vertentes vêm do cristianismo, tá? Que apesar do nome, não foi fundada por Jesus Cristo. Jesus Cristo não fundou religião. Quem fundou religião foram os seguidores. E está escrito aqui, ó, página 205 da apostila. O cristianismo, e olha só que dado interessante aqui sobre o cristianismo, é a religião com mais seguidores no mundo. Atualmente, possui cerca de 2,18 bilhões de fiéis, sendo 51% católicos e 36% protestantes e 12% ortodoxos. O que são os ortodoxos? Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes, tá bom? De acordo com a Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, Deus criou o mundo, começando pelo céu e a terra, e terminando com a criação dos seres humanos à sua semelhança. Essa história, se você tiver uma Bíblia na sua casa, você pode ler ela com bastante detalhe, né, no livro de Gênesis, capítulo 1, até o versículo 27, mais ou menos, tem toda a história de como Deus criou o universo e tudo que tem nele. Tá? É o primeiro livro da Bíblia. Para os cristãos, Deus é um ser que está em todos os lugares ao mesmo tempo, observando e cuidando de todos os seres humanos. Semelhança do judaísmo, porque o cristianismo surge a partir do judaísmo. É que os judeus, eles não acreditam que Jesus tenha vindo à Terra, que ele era o Filho de Deus de fato. Já os cristãos acreditam, então, eram judeus que acreditam que Jesus é sim o Filho de Deus, portanto é Deus também. Certo? A religião cristã derivou do judaísmo, como eu acabei de dizer. Jesus de Nazaré foi um judeu. Então, olha só, Jesus Cristo praticava o judaísmo. Ele não trabalhava aos sábados, ele seguia a Torá, os 10 mandamentos e tudo mais. Tá? Para os judeus não existe lá o Novo Testamento, né? Só para os cristãos. A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Tá? Então, para os judeus, não tem lá o Novo Testamento. Para os cristãos, sim. Que são aqueles livros que começam lá com Mateus, Marcos, Lucas, João e vai até o Apocalipse. Bom, Jesus de Nazaré, então, foi um judeu que viveu na Palestina quando sua cidade estava sob o controle do Império Romano. Filho de Deus com a Virgem Maria, é considerado o Messias que teria nascido para salvar a humanidade.
Por que Jesus era chamado de Jesus Cristo? Talvez você fale aí, Jesus Cristo, você já tenha ouvido falar, com certeza, né? Jesus Cristo, né? Os cristãos falam muito. Mas de onde vem essa palavra Cristo? A palavra Cristo, como está escrito aí no terceiro parágrafo, significa o seguinte, ó, Messias equivale à palavra grega chamada Christos. Então, Jesus ficou conhecido como Jesus Cristo. Jesus Messias, o Messias. A palavra Cristo significa Messias. Para os cristãos, Jesus foi mais que um grande profeta. Para os cristãos, Jesus é o próprio Filho de Deus. Tá? É o próprio Deus encarnado que revelou para a humanidade os ensinamentos do cristianismo, como, por exemplo, o amor ao próximo. Ele foi denunciado por religiosos judeus. Lembra que eu falei que os judeus não acreditavam que ele era filho de Deus? Então, os judeus da época consideraram o que Jesus estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Uma blasfêmia. O que era blasfêmia? Era falar mal de Deus, das coisas de Deus, insultar Deus. Os judeus, então, falavam, esse indivíduo está insultando Deus, porque quando ele diz que ele é o Filho de Deus. Então, por isso que os judeus denunciaram Jesus Cristo. Tá? E aí, depois da denúncia, ele foi preso e morto, foi crucificado. Tá? Por isso, então, que ele foi crucificado. Cadê? Os ensinamentos de Jesus Cristo, tá? Por meio dos apóstolos, os 12 apóstolos e dos discípulos que acreditaram e anunciaram a sua ressurreição, que teria ocorrido no domingo de Páscoa, por isso o domingo é o dia sagrado para os cristãos. Então, então ele foi entregue, depois morto e crucificado. Aí os apóstolos e os discípulos começaram a passar ali os seus ensinamentos. E o domingo se tornou o dia sagrado para os cristãos, porque Jesus Cristo teria ressuscitado no domingo de Páscoa. Então, por isso que para os católicos, principalmente, o domingo é o dia sagrado. Tudo bem? Fala, Maria. É uma pergunta, mas é todos os domingos ou só o domingo de Páscoa? Todos os domingos, por isso que o domingo é o dia da missa, né, os católicos. Tá? Muito bem. O cristianismo ganhou adeptos e expandiu-se quando o imperador Constantino se converteu à religião, tornando em 392 a religião oficial do Império Romano. Olha só o que aconteceu. O Império Romano, que perseguiu Jesus Cristo, que crucificou Jesus Cristo, depois acabou aderindo ao cristianismo no ano de 392. Em 1054, houve uma divisão do cristianismo, tá? Em razão da disputa entre o Papa Romano, na época, que pertencia à parte correspondente ao Império Romano, e os patriarcas do Império Romano do Oriente em relação à questão que envolvia a organização da Igreja Católica, fato conhecido como Cisma do Oriente. O que foi a Cisma do Oriente? A divisão, quando houve a divisão entre as pessoas que continuaram seguindo o Papa e as pessoas que deixaram de seguir o Papa. As pessoas que deixaram de seguir o Papa começaram ao que é chamado hoje de Igreja Ortodoxa. Para os católicos apostólicos romanos, que são os católicos que tem bastante no Brasil, inclusive aqui na nossa cidade, se você vai na Igreja Católica, se você vai à missa, você é católico apostólico romano. Tá? Quem é o líder maior da Igreja Católica Romana? O Papa. Tá? E para os ortodoxos, é o patriarca. Tá? É o patriarca. Então, há uma diferença. Então, com isso,
foram formadas a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. O catolicismo ortodoxo ele é muito presente na Europa Oriental, em algumas regiões da Ásia, tá? Na Turquia e na Rússia, tá bom? Então, e como eu estava dizendo para vocês, ó, o líder da Igreja Católica é o Papa, que atualmente é um padre argentino chamado Jorge Mário Bergoglio, mas você conhece ele como Papa Francisco, tá? Já na Igreja Ortodoxa é o Patriarca de Constantinopla, tá bom? Em que página? Eu estou agora, acabei de virar a página e vou começar a página 206. Tá bom? Professor, Oi. o senhor vai abrir outra aula ou não? Vou. Tá. Mas você vai ter que mandar as duas. Aí você vai mandar no grupo. Vou mandar o link lá no grupo, tá bom? Vou mandar o link lá no grupo. Tá bom? Muito bem. O cristianismo, ele não é dividido só em catolicismo apostólico romano. Desculpa, em católicos apostólico romano e católicos ortodoxos. Ele também tem uma outra divisão, tá? Que é o catolicismo e o protestantismo. No Brasil, o protestantismo é conhecido como evangélicos, tá? Quem são os protestantes? São os evangélicos, tá bom? Como que surgiu? Vamos conhecer. Ó, o catolicismo, acho que ficou bem claro aí o que é, né? Os católicos, para os católicos, existem os seguintes sacramentos: o batismo, a confissão, a eucaristia, a crisma, a ordenação, o sagrado matrimônio e a unção dos enfermos. Realizando esses rituais, que são considerados obrigatórios para a salvação, os católicos recebem a graça de Cristo. No Brasil, hoje, a maioria da população é católica, cerca de 65%. Mas existe o protestantismo, que surgiu quando? Vamos ler. Em 1517, ocorreu uma nova divisão dentro da Igreja Católica Romana. A primeira divisão foi aquela que surgiu o quê? Que surgiu os ortodoxos. E agora, em 1517, uma nova divisão. Continuou os católicos apostólicos romanos e surgiram os protestantes. Tá? Esse movimento ficou conhecido como Reforma Protestante. Quando surgiu isso? Página 207. A Reforma Protestante surgiu com as ideias do monge alemão chamado Martinho Lutero, após a publicação das suas 95 teses. Nesse período, as pessoas estavam insatisfeitas com o grande poder do Papa e os abusos cometidos por membros da Igreja Católica, o que levou Lutero a condenar a venda de indulgências. Professor, o que é indulgência? O perdão. Então, a Igreja Católica vendia o perdão. Então, quem era rei, quem era muito rico, comprava o perdão, fazia um monte de coisa errada na vida e depois simplesmente comprava o perdão porque tinha dinheiro. E o Martinho Lutero não aceitava isso, tá? Ele também não aceitava o luxo que a igreja desfrutava, enquanto uma boa parte dos seguidores da população vivia na miséria. As ideias de Lutero expandiram-se e ele foi excomungado, ou seja, ele foi expulso da igreja pelo Papa Leão XIII, após ter se negado a retratar. Então o Papa chamou ele e falou assim: olha, eu quero que você se retrata, que você peça perdão pelo que você está fazendo. Tá? E ele falou, não. Tá? Então, isso aí é a história. O que acontece? Bom, Lutero, lá embaixo agora, Lutero considerava a liturgia um importante momento da religião. Por esse motivo, traduziu a Bíblia para o alemão, possibilitando assim que mais pessoas pudessem lê-la.
vários conflitos e guerras entre católicos e protestantes aconteceram na história, principalmente nos anos entre 1546 e 1555. Então, católicos e protestantes lutaram em várias guerras. E ainda existem conflitos entre católicos e protestantes. Nós já falamos sobre eles em outros vídeos aí que ficou para trás aqui. Tá bom? Lá na Irlanda ainda existem conflitos. Certo? Então, essa é um pouquinho da história. Né? E aí, no final, aqui, ó, durante a Reforma Protestante, surgiram outras correntes religiosas, como o calvinismo, liderado por João Calvino, e que deu origem ao presbiterianismo. Então, a igreja que no Brasil tem a igreja presbiteriana. Ela surgiu com esse João Calvino, que é do calvinismo. Tá? E também surgiu o anglicanismo, que é uma outra religião na Inglaterra, que surgiu do rompimento do rei Henrique Tudor, que é o Henrique VIII, com a igreja católica. Tá? Então, por isso que não existe só uma igreja protestante, existem várias, que elas foram vindo de várias divisões que foram surgindo dentro das igrejas protestantes. Tá? No Brasil, os protestantes são conhecidos como evangélicos e hoje eles representam cerca de 22% da população. Legal? Gente, essa é a primeira aula, é a primeira parte. Vai continuar essa aula no próximo vídeo, beleza? Então, Mas é hoje a aula, professor? É hoje, tá? E quem está assistindo pelo YouTube, o link está aqui debaixo na descrição do vídeo, beleza? É só assistir a continuação. Até!